Hoje eu tenho dois compromissos nesse vídeo. O primeiro deles é fazer o plantio dessa linda Agavoides estrela. Essa Agavoide maravilhosa, tá bem enraizado, olha que maravilha. E o segundo é passar aquilo que eu sei para você aprender a cultivar Agavoides. Essas plantas são consideradas de difícil cultivo dentre as equevérias, que são bem mais fáceis de cultivar. Eles têm alguns problemas que são bem comuns e eu vou falar para você exatamente como que eu cultivo aqui, os cuidados que eu tomo para você não perder mais as suas equevérias Agavoides. Então presta bastante atenção nesse vídeo, porque nós vamos plantar junto essa Agavoides, mas também nós vamos aprender e compartilhar conhecimento aqui nesse vídeo. As Agavoides são plantas de difícil cultivo? Bom, são consideradas sim plantas de difícil cultivo, mas essas informações deixaram bastante fácil o cultivo aqui na minha casa. Pessoal, primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o substrato. Olha só como que é o substrato que a gente vai utilizar no plantio dessa suculenta, dessa nossa Agavoides. Um substrato leve e drenável. O substrato da Agavoides ele não pode armazenar água. A Agavoides ela é muito sensível ao excesso de água. Ela tem um regime de regas mais sensível do que a maioria das equevérias. Então pontua aí também que a rega ela precisa ser controlada. Você pode regar sim de maneira generosa a sua Agavoides. Só que você precisa aumentar o espaço entre as regas. Também seguir alguns requisitos no cultivo. E um desses primeiros requisitos, dos principais também, é o solo. A gente já falou sobre o solo, você viu como o solo que a gente utiliza aqui, ele é um solo leve e drenável. Eu já falei sobre substrato aqui no canal também, então o substrato é um dos principais pontos para você não ter a sua suculenta encharcada pela absorção da água e nem por regar demais, já que agora você já sabe que a sua suculenta é bastante sensível à água e você precisa aumentar o espaço de regas que você está acostumado a aplicar na sua planta. Como você pode ver, eu molho também as folhas dela, mas não é constantemente. Eu molho para tirar a poeira, por quê? Pode ser que a poeira venha trazer danos à folha. Então, de vez em quando, a gente faz a limpeza das folhas com água mesmo. E aí a gente está regando agora a nossa planta de uma maneira bem abundante. A gente rega bem o vasinho, deixa ele bem molhado, porque essa planta já estava ressecada, ela precisa de água para esse tanto de raízes que ela tem aí absorver. E aí a gente fez o plantio dela e olha só que maravilha. Só que eu reparei que tem alguns detalhes nessa planta que eu vou mostrar para vocês já já. Já falamos então sobre molhar demais a planta, falamos sobre solo de boa drenagem, a gente vai falar agora de adubação. Qual é a adubação? É exatamente isso que você está vendo, o NPK. Eu utilizo dois tipos de NPKs nessa planta, é o 10-10-10 e o 4-14-8. Nesse momento eu estou utilizando ele naquele granulado, naquelas pedrinhas que a gente coloca ao redor do vaso e depois mistura ali com a terra ou cobre com o substrato. E aí ele vai se decompondo e adubando o solo de uma maneira magnífica. Então considere fazer adubação sem adubo orgânico. Por quê? Pode ser que o adubo orgânico retenha também a umidade na terra, no solo, no substrato, e isso pode prejudicar a sua planta. Essa que a gente plantou já está nascendo bebezinhos, é basicamente assim que ela se reproduz. E olha aqui o NPK por cima, então a gente vai colocando ele, empurrando ele lá para dentro do solo para ele se decompor mais rápido. E lembra do detalhe que eu falei que tinha essa planta? Olha só, essas manchinhas. Mas não há nada a se preocupar, porque essas manchinhas são de sol. Queimou um pouquinho no sol, na adaptação não tem problema, a gente nem liga ter chegado assim. Por quê? Essas folhas vão ser substituídas, não vão cultivar, ela vai ficar bonita de novo, não tem problema nenhum. E mais uma dica importante é faça a adaptação das suas plantas ao sol, deixe elas mais resistentes, que assim você vai ter o cultivo mais fácil. A Agavoides pode ser adaptada ao sol pleno também. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.